Só que lá de vez... Mas eu sabia que estava fazendo a parte certa. É a única coisa que interessa. E de vez em quando... saber que está fazendo aquilo que muito você bom, acredita. É muito bom. É muito bom. E é o que vocês fazem. E é gostoso fazer, né? É gostoso Muito de bom. fazer, mais gostoso, Felipe, é receber alguns retornos. Eu tenho muitos retornos nas redes sociais. Assim, eu fiz a jornada lá da depressão e depois das 4 aulas, eu mudei totalmente. Eu só tô querendo não estou querendo nada, só estou querendo te dizer que aquilo ligou uma chave em mim. E eu queria dizer que você foi porta-voz disso. Nossa, então, que muito benção. obrigado. Eu recebo pelo menos uns 3 recados desses por dia. E dá uma adrenalina de bom, assim, dá uma dopamina. Sim. De tipo assim, o caminho tá certo. A sensação de que, seja com falhas, com que somos humanos, mas de alguma maneira esse transbordar, esse compartilhar, tá dando sentido. Tá dando sentido à vida de outra pessoa. Uma dopamina diferente da barata, Totalmente. né? Que é dos prazeres, que é outra forma de alienação, né? Nem sempre é só no remédio. Exatamente. É no comprar, é no ter, é no possuir, é nos desejos. Nos vícios comportamentais, né? Porque assim, a própria internet tem coisas muito bacanas, mas tem coisas viciantes muito negativas. E eu não estou falando isso, eu não sou daquela radical, então acabem as redes sociais. Não, eu acho que não. Eu acho que cada vez mais pessoas que pensam como nós, temos que ocupar o espaço para dar a opção de escolha para as pessoas. Eu não estou aqui para dizer assim, acabem com as redes sociais de quem vende futilidade. Não! Tem espaço para todo mundo. Só não adianta, como eu vi muitos colegas, e eu me lembro que no início das redes sociais, tinham colegas que denunciavam outros nos seus conselhos regionais, falando que aquilo era publicidade mal feita, como querendo, tipo assim, não, esse cara não vai fazer isso porque não é um médico sério. Eu achei isso de uma soberba. Se acha que não está sério, ocupe o lugar e faça de um jeito que seja sério. Isso é democracia e respeito. Exatamente. Querer parar o caminho do outro é maldade ou inveja. De qualquer maneira, não é uma energia boa. Não é, faz mal. Né? Muito bom, muito bom. Mas nesse processo, né? Meu querido, a gente tem uma comunidade que se chama Ser Humano Sustentável, que são pessoas, tá? Que a gente disponibiliza muito material sobre conhecimento geral de saúde e muito de saúde mental. Então, a gente disponibiliza lá, eles têm uma coisa que é linha direta com a Bia, que são perguntas que eles fazem, eu respondo por áudio, mando, até esse final de semana eu estava respondendo bastante. Então, são pessoas leigas, outras são profissionais, mas todos têm em comum de valorizarem o conhecimento e apostar no conhecimento como a única forma de mudança real, né? Aquilo que a gente estava falando. E aí, toda vez que a gente vai trazer um convidado, a gente, 15 dias antes, fala quem é essa pessoa e a gente dá a sua rede social, em geral, é o Instagram. E essas pessoas vão lá, a gente pede para não seguir, porque senão dá bandeira. Legal. A gente pede para não seguir, mas para olhar e mandar as perguntas que eles gostariam que a gente fizesse para você. Tá? Aí depois que o episódio vai ao ar, a gente fala, agora vocês podem seguir. Aí você vai ver a diferença. Vamos lá. Primeira pergunta. Como a alimentação afeta a saúde mental e quais alimentos você recomenda para melhorá-la? Legal, legal. Gente, eu não sou nutricionista. Não, é a tua impressão. E é isso que eu sou. Outra coisa, nós temos na clínica uma parceira nutricionista com a qual nós trocamos o tempo inteiro. Então, não existe essa coisa do nutricionista é menos, o nutrólogo é mais. A gente valoriza e respeita o espaço de cada um. Todos têm um pedacinho e eu sempre disse isso, ninguém é mais. O que acontece é que esse time tem que fazer a ponta ficar bem. Ponto. O nosso objetivo é lá. Deu certo? Deu certo. Aí foi Deus que quis. E nós facilitamos o trabalho dele. Só isso. Então, vamos lá. Vamos lá. A alimentação... Tem aquela regrinha que eu acho bem interessante, né? Que é descasque mais, desembrulhe menos. Porque quanto mais você ingerir alimentos naturais mesmo, não processados, isso tem mais a ver com a tua condição natural. Já tem muito estudo que mostra que o excesso de, principalmente açúcar, e
e muita farinha branca, isso aumenta o descontrole da flora intestinal. O pessoal chama isso de disbiose. Exatamente. E tem uma galerinha viva lá no seu intestino, mas se você comer coisas que alimentam mais as bactérias ruins, elas começam a ganhar força sobre as que são boas na sua flora intestinal. E daí que vão começar. Se você comer muito açúcar, muito doce, muita gordura, essas gorduras saturadas, insaturadas, isso aí vai descontrolar a flora intestinal. Aí vai começar a lesar, fazer pequenas fissuras, portinhas ali no intestino, a ponto de passar coisa que não deveria passar para a corrente sanguínea. Isso mesmo. Tá? E vai interferir também na absorção de ácidos graxos extremamente importantes, acetato, butirato, propionato, que eles são extremamente importantes para a saúde da barreira hematoencefálica, que é como se fosse um escudo no nosso cérebro, que não vai deixar coisa errada entrar lá dentro. Então, comeu errado, produz substâncias tóxicas, isso aí é absorvido pelo intestino porque ele fica machucado, passa para o seu sangue e vai interferir no escudo do seu cérebro. É uma inflamação local levando a uma inflamação central. Exato. Também vai mudar a forma como a tua neuróglia vai funcionar. Então vai interferir no funcionamento dos empregados dos seus neurônios. Que a neuróglia, eu chamo neuroglia. Mesma coisa, né? Neuróglia. Que é a faxineira, né? O time. Do cérebro, exatamente. E assim, o cérebro é esporte coletivo, não é individual. Certeza. O neurônio não joga sozinho. Se ele jogar, ele morre. Então, se você come mal, você está atrapalhando o seu time cerebral. E, consequentemente, você vai entrar num estresse oxidativo, num estágio inflamatório e vai te atrapalhar. Dependendo do que você come, por exemplo, quando a gente fala muito de ômega 3, extremamente importante. Se você der conta de todo dia uns 300, 400 gramas de ômega 3, criado lá no Mar Nórdico e tal, não é os de água doce, isso vai ajudar na estrutura da sua baía de mielina, sabe? Na disponibilidade para as membranas, né, das células, que tudo que acontece de informação do ponto de vista bioquímico, não é o neurônio que encosta no outro, é a membrana que, se ela tiver uma boa vitalidade, e muitos neurotransmissores, eles têm a questão hormonal deles, eles vão ser bem fabricados para fazer a comunicação. Comeu errado, você vai atrapalhar nisso, sabe? Então, nós estamos em 2024, falando o que Hipócrates falou há tanto tempo atrás. Exatamente. E a gente o que a gente come, acaba se tornando isso porque influencia. Aí eu fui estudar, né? O Júlio esteve aqui com vocês. Sim, o Júlio Luckman. Eu comecei a ficar curioso com isso, porque assim, na medicina a Ana sabe, o que é bom para tudo geralmente não é bom para nada, né? Não, essa coisa de pílula mágica, coisa mágica que dá para tudo, não é bem assim. Cuidado, às vezes o negócio é autorresolutivo, é tipo gripe, né? Tem trocentas mil receitas para gripe, porque ela vai resolver sozinha. Ela resolve, na maioria das vezes. Se tiver uma imunidade razoável, ela se resolve muito bem. Aí assim, ômega 3, e Alex, é bom para isso, para quê? Fala, gente, mas que coisa que é? Aí você entra numa farmácia, tem mais ômega 3 do que o resto agora, né? Exatamente. Mas qual que usa, como que não é e tal. E aí o Júlio me passou umas dicas lá, Felipe, estuda isso. Aí eu fui olhar, não lembro se é em 2022, o CAMAT, aquele guideline canadense super respeitado, sabe, de transtornos de humor e tal, tinha um capítulo no CAMAT só sobre nutracêuticos. São os fitoterápicos, os suplementos e tal, com uma certa evidência científica de benefício. A hora que eu vi aqui no CAMAT, falei, opa, o negócio... Faz sentido. Tem sentido. Não estaria aqui se não tivesse evidência. Tem algum sentido, né? Então, assim, até complementando um pouco, tem coisas que, infelizmente, pelo lugar que você mora, pela disponibilidade, o preço, às vezes tem alimentos que você não vai comer na quantidade necessária para chegar na dose que precisa do princípio ativo ali que faz bem para o seu cérebro. E o ômega 3, ele é top, porque assim, mas qual? Aí eu percebi. O EPA ou DHA? É EPA ou DHA. Tá. Então, assim, as pesquisas, elas apontam assim, que o EPA, que é um dos princípios ativos, quando você consome uma dose de cerca de 1.000 miligramas por dia do EPA, você vai ter mais benefícios do ponto de vista no controle do humor,